O que você não sabia sobre jogos com cartas? As cartas chegaram na Europa no ano de 1300, levado pelos árabes. Essas cartas eram conhecidas como tarôs, um baralho de 22 unidades. Já no século XIV, essas 22 cartas foram combinadas com um baralho oriental de 56 unidades. Foi no século XVI que os franceses introduziram o baralho moderno que conhecemos hoje, contendo 52 cartas. Um dos motivos que ficou para o tarô todo o trabalho referente a previsões. Naquela época, taças, moedas, bastões e espadas eram os naipes mais comuns. Os naipes evoluíram e o baralho na mão dos franceses ganharam mais notoriedade pelo mundo, transformando assim os antigos naipes nos atuais copas, ouros, espadas e paus. Nos dias de hoje, são contabilizados mais de umas centenas de jogos com cartas em todo o mundo. Jogos esses que envolvem muito raciocínio e uma pequena pitada de sorte. Tá curioso para saber, né? Então curta o vídeo logo após a vinheta. Eu sou Éder Triton e você está no canal Hiper Curiosidades. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça também de seguir o nosso perfil no Instagram. E lembrando que este conteúdo tem um apoio cultural da Mirante Soluções Imobiliárias, a melhor imobiliária do Brasil e de Portugal. Os jogos de carta fascinam a humanidade desde o século X a.C. Existem jogos individuais como a paciência, que pode ser jogado sozinho, coletivo, sendo uma equipe contra outra, e os em duplas, praticada na maioria das vezes por casais ou amigos que, para sair da rotina, usam o jogo para passar o tempo. Os jogos de carta ou jogos de baralho tornaram-se um fenômeno universal. Vamos conhecer e entender por que só existem 52 cartas no baralho moderno. As 52 cartas do baralho representam as 52 semanas do ano. As duas cores representam o dia e a noite. Os 4 naipes representam as 4 estações do ano, sendo 13 semanas por temporada. São 12 cartas judiciais que representam os 12 meses do ano. Se você somar todas as cartas na sequência como As, mais As, mais As, mais 2, mais 2, mais 3, mais 3, assim por diante, teremos 364 dias. O Coringa era usado em ano bissexto. O jogo de carta nada mais é do que um calendário agrícola que nos fala das semanas e das estações do ano. A cada nova temporada vem a semana do rei, na sequência a semana da rainha, depois a semana do valete, continuando até chegar na semana do as, que muda de estação e começa com uma nova cor. Por existir diferentes tipos de baralho, há nomes específicos também para os naipes. O mais comum e conhecido em todo o mundo é o naipe francês, que são representados por copas, ouros, espadas e paus. Cada naipe conta com uma família de 13 cartas, sendo ela o as, o valete, a dama, o rei e as numéricas, que vão de 2 a 10. Alguns baralhos contam com 2 cartas específicas conhecidas como coringas ou jokers. O significado e o valor de cada carta é disposto da seguinte forma: o as, na maioria dos jogos, é considerada a maior carta do monte. O rei é a segunda carta de maior valor. Em algumas situações, o rei é considerado uma carta média ou fraca, como no jogo de truco, por exemplo. No baralho francês, ele é representado pela letra K de King e tem o valor numérico de 13. Já no baralho espanhol, é representado pelo valor numérico de 12. Já a dama no baralho é representada por uma figura de rainha. No baralho francês, ela é representada pela letra Q de Queen. O seu valor numérico é o número 12. Já no baralho espanhol, tem o valor numérico de número 11. O valete, palavra derivada do francês valet, que significa um empregado doméstico masculino, é representado pela letra J do inglês Jack. E tem o valor numérico do número 11. Já no baralho espanhol, é chamado de sota e tem o valor numérico de uma carta, Coringa ou Joker. Esta é a carta do baralho que em alguns jogos pode ser uma grande vantagem sobre o adversário, já em outros pode ser uma grande decepção para quem as possui. O restante do baralho é composto por cartas numéricas de 2 a 10. Um dos jogos com mais adeptos no mundo é o pôquer,
Essa modalidade de jogo evoluiu muito desde o século XVIII, quando foi trazido pelos franceses ao continente americano. Em janeiro de 2009, foi fundada a Confederação Brasileira de Texas Hold'em, a CBTH, entidade responsável pela regulamentação do pôquer no Brasil. Já em 2010, o pôquer foi reconhecido pela IMSA, Associação Internacional de Jogos para a Mente, como um esporte para aguçar a sua inteligência. Em 2012, a CBTH passou a ser uma entidade cadastrada no Ministério dos Esportes brasileiro. Essa foi uma grande conquista do pôquer que, na maioria das vezes, era rotulado como um jogo de azar. O esporte ganhou ainda mais popularidade após estudiosos e jogadores profissionais comprovarem que o sucesso desse esporte depende muito mais de habilidade mental do que o fator sorte. Foi nos anos 70 que a mobilidade Texas Hold'em começou a ficar popular. Nesta época, Benny Binion criou a WSOP, World Series of Poker, o principal campeonato de pôquer do mundo. Esse texano comandou grandes cassinos em Las Vegas após a Segunda Guerra Mundial. O jogo de cartas, principalmente o pôquer, já levou algumas pessoas ao redor do mundo a ganharem verdadeiras fortunas. Esse foi o caso do norte-americano Phil Even, considerado o jogador de pôquer mais rico do mundo. Aos 42 anos, ele já havia acumulado uma fortuna de 100 milhões de dólares e ter ganho 10 braceletes da WSOP. Conhecido pelo apelido de Tiger Woods do pôquer, é um dos jogadores desta modalidade mais famoso do mundo. O segundo no ranking é o libanês Sam Farah, também com 100 milhões de dólares na conta e 3 braceletes da WSOP. Uma grande parte da sua fortuna foi obtida através de patrocínios. Sam está desenvolvendo seu próprio videogame e também um reality show baseado no jogo de pôquer. O terceiro a fazer fortuna com as cartas é Chris Ferguson, com 80 milhões de dólares na conta. Ferguson é detentor de 6 braceletes da WSOP. É um dos mais populares do mundo do pôquer. O quarto no ranking atende pelo nome de Doyle Brunson. É conhecido nesse universo pelo seu chapéu de cowboy e pelos seus 10 braceletes da WSOP. Sua fortuna está estimada em 75 milhões de dólares. Esse cara é uma verdadeira lenda nesse esporte. Com 6 braceletes no WSOP, considerado um patrimônio gigantesco no pôquer, o norte-americano Daniel Negreanu acumulou 50 milhões de dólares na sua conta, sendo a quinta maior fortuna do mundo entre todos os jogadores de pôquer do planeta. Para muitas pessoas, o jogo pode ser considerado um risco e não um divertimento, pois o vício pode levar à bancarrota os mais aficionados por qualquer tipo de jogatina. A ânsia em recuperar o que foi perdido numa mesa de jogo já deixou muita gente sem carro, casa e com a conta do banco no vermelho. Então cuidado, se você está pensando em fazer fortuna numa mesa de jogo, pense 2 vezes antes de entrar nessa aventura. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Hiper Curiosidades para você. Se gostou, deixe uma mensagem nos comentários, pois para nós a sua opinião é muito importante. Não se esqueça de deixar um mega like e também compartilhar esse vídeo nos seus grupos de Facebook e WhatsApp, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo aqui no canal Hiper Curiosidades. Até lá!